Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar dos processos de erosão e temperismo, que eles são agentes que modelam o relevo terrestre, tá bom? Então, essa transformação do relevo, tanto pela erosão quanto intemperismo, eles são agentes exógenos, ou seja, atuam de fora para dentro. E pode ser através da chuva, do vento, do sol, do gelo, enfim, né? Que acaba realizando o que? Esse processo de desgaste e de transformação. E aí nós vamos ter uma pequena diferença entre a erosão e o intemperismo, tá? Então a erosão nada mais é do que o processo que desagrega e transporta o solo, a rocha, morro abaixo ou em direção ao vento, tá? E então se transporta em algum momento esse material que ele desagregou, ele vai parar em algum lugar. Ou seja, é o processo de sedimentação, né? Então, ele tinha lá a rocha, ela sofreu essa erosão e aí houve esse transporte, ou morro abaixo, ou através do vento, que aí aconteceu o processo, uma nova transformação, que é o processo de sedimentação, tá? Então, o intemperismo nada mais é que o processo pelo qual as rochas elas são destruídas na superfície da Terra. E pode ter alguns processos para que isso aconteça. Pode ser processo químico, físico ou biológico. E se pararmos para pensar, então erosão e intemperismo, eles acabam se reforçando mutuamente, tá bom? Então, o intemperismo é físico, tá? Ele pode ser entendido como uma rocha sólida sendo fragmentada por processos mecânicos. E isso é uma característica de locais que são mais áridos ou semiáridos, né? Que tem questão do. Existe muito essa questão do vento e pouca chuva. Já em contrapartida, nós vamos ter os processos químicos. E esses processos químicos, o principal agente nesse caso de intemperismo é a água, né? Porque o processo pelo qual os minerais é o processo, desculpa, é isso aí. É o processo pelo, desculpa, pessoal. É o processo pelo qual os minerais de uma rocha, eles são quimicamente alterados ou dissolvidos, tá? Ou seja, já ouviram falar aquele velho ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, a água, ela acaba sendo aí esse principal agente transformador. E aí, entre um outro processo, se pararmos para pensar dentro desse processo químico, quando a água e o calor eles acabam alterando esse processo, tá? E essa é uma característica por conta das chuvas, das águas, de regiões tropicais e equatoriais, porque chove bastante e tem muito essa questão do calor, tá bom? Então a gente tem essa questão do intemperismo químico, tá? E aí, com o intemperismo químico, nós vamos ter um processo chamado pedogênese, que é um processo de transformação do solo. Gente, que é muito interessante. A natureza, ela é incrível, tá? Então, ou seja, eu tenho esse processo de transformação do solo, a chuva, ela pode transformar a rocha em como eu posso dizer, em características do solo semelhantes à composição dessa rocha. Então, vamos supor, eu tenho a rocha primária. Então, ela sofreu esse processo de pedogênese, que ela foi transformada quimicamente e vai dar origem a um solo que vai possuir, esse solo na região, ele vai possuir as mesmas características, semelhanças minerais
da rocha de origem. Então, esse desgaste da rocha, eu vou encontrar a composição semelhante a ela no seu solo, tá bom? Então, além do clima, eu tenho outras variações que podem fazer com que eu tenha um intemperismo diversificado dependendo da localidade, dependendo da região, tá? Porque eu tenho outras características que ocasionam este processo. Então, por exemplo, fatores que acabam interferindo na mudança aí desse processo de erosão, tá? Então, eu tenho o tipo de substrato rochoso, por exemplo, algumas rochas, elas são mais resistentes, né, aos intemperismos, elas são mais difíceis de sofrerem esse processo de transformação, de desgaste, do que outras, né? Então, com isso, por exemplo, eu tenho uma erosão diferencial. E aí eu posso ter o quê? Uma formação de uma cachoeira, porque eu vou ter uma rocha que ela é mais densa e uma parte que não é tanto, né? Então, sendo essa parte da rocha, que ela é mais resistente e ela não erode, forma o quê? As quedas d'água, né? Então, eu não tenho, a rocha inteira ela não se desfaz. E aí eu acabo tendo o quê? A formação aí de quedas d'água, por exemplo, de cachoeiras. Então, isso depende do substrato rochoso. Quanto mais resistente, menos erodido ele se torna, tá? A presença ou não de vegetação acaba também sendo um fator que impacta nessa questão da erosão, tá? Então, se a gente parar para ver, as raízes das árvores, elas são extremamente, não só das árvores, das vegetações, das plantas, enfim, elas são extremamente importantes porque elas agregam ao solo, ou seja, elas facilitam o processo de infiltração e acabam protegendo as camadas mais superficiais da terra desses processos abruptos, né, de transformação devido às chuvas, por exemplo, né? Então, assim, nós vamos falar daqui a pouquinho a questão do desmatamento, o quanto influi e dificulta esse processo de se manter um local intacto, né? Porque se eu vou tirando as plantas e tudo mais, eu facilito nesse processo de erosão e acaba aí transformando toda uma paisagem ou tendo aí os desastres ecológicos que nós já vimos que já aconteceram dentro da nossa história. A declividade do terreno, então quanto mais íngreme um terreno for, mais fácil será a questão de acontecer deslizamentos nesse local. Outro fator também que regula essa questão da erosão é o tempo de exposição, né? Então, esses agentes do intemperismo, né? Qualquer intemperismo, ele pode vir ser causado por um ser vivo, por uma espécie de animal, por um tipo de planta, né? Então, isso nós seres humanos chamamos de intemperismo biológico, né? Quando é causado por algum desses fatores, né? Fatores humanos, animais, de plantas, enfim, né? E existem aí 5 tipos que nós podemos dizer, 5 tipos de erosão. Nós vamos ter a erosão pluvial, que o principal agente é a chuva. Então, erosão pluvial, ela ocorre por conta das chuvas. Então, a chuva ela vai batendo nesse solo, né? E aí o que acontece? Esses fragmentos que já estão ali erodidos pelo desgaste do material rochoso, né? Que houve o transporte dele. Esse processo das gotículas de água ficarem batendo, eles chamam de efeito splash. Então, a água bate e esse efeito splash faz com que essas gotas, elas levantem as partículas, né? E faz com que ele se espalhe pelo solo, tá?
E aí nós vamos ter também, dentro desse processo da erosão pluvial, o que também nós chamamos de erosão laminar, né? O que acontece? Quando o solo ele fica desprotegido da sua camada vegetal, ele fica reduzido à infiltração. Então a água ela não absorve de forma direita e aí ela fica por cima. Então esse processo nós chamamos de erosão laminar. Então quando a água escoa pela superfície sobre um solo, levando toda a sua cobertura, desgastando e fazendo com que muitas vezes esse processo de erosão pluvial ela gere grandes deslizamentos de terra, porque eu não tenho infiltração. E aí eu acabo tendo aí esses deslizamentos de terra, tá bom? A erosão eólica, tá? Ela tem como o principal agente o vento, e ainda também nós vamos ter a erosão marinha. A erosão marinha, ela é ocasionada pelas ondas do mar, que ela vai batendo, as ondas do mar, ela vai batendo nas rochas e vai fazendo com que se retire esse material rochoso aos poucos. E é o que formam as chamadas de falésias, tá? Essas falésias nada mais são do que paredões rochosos próximo à costa do mar, tá? Nós vamos ter também a erosão glacial, que o principal agente transformador neste caso é o gelo, que pode formar grandes fiordes ou vales rochosos, tá? E aí que acontece? Como acontece a desagregação, né? A água, ela entra aí numa fenda dessa rocha e aí conforme a esse congelamento, ao se congelar, ela expande dentro da fenda, desagregando partes dela. E aí há esse processo de erosão, de transformação, tá bom? A erosão fluvial, tá? A erosão fluvial, o principal agente são os rios, né? Então, o rio ele vai correndo lá pelo seu leito, né? E ele pode transformar alguns cânions. Ele pode ser um agente transformador de cânions, tá? Por quê? Principalmente quando ocorre a remoção da vegetação de várzea. Ou seja, eu não sei se vocês já perceberam, por onde tem um rio, geralmente tem toda a sua vegetação. Nós chamamos também de mata ciliar, que envolve o entorno dos rios. Isso é extremamente importante para fazer com que aquele leito do rio ele se mantenha. Aí quando há essa intervenção que se tira, pode acontecer do canal principal no qual o rio ele deveria de continuar correndo, acontecer o processo que nós chamamos de assoreamento. Então esse canal principal ele entope e ele entupindo o rio ele vai prosseguir por um outro rumo, ele vai criar um outro rumo, né? Então esse processo que nós chamamos quando um canal ele entope é chamado de assoreamento, tá? Bom, e aí nós vamos ter a influência do ser humano, né? Então, dentro de todos esses processos de erosão, tanto fluvial, o eólico, o glacial, o marinho, o fluvial, a intervenção humana é uma das que pesa muito, tá? Principalmente na questão do desmatamento, porque o homem vai, ele desmata, ele transforma esse lugar, o solo acaba se tornando mais fragilizado, mais fácil de ocorrer os processos de erosão, e com isso nós temos aí alguns desastres ecológicos que nós vemos. Alguns anos atrás teve na região do Rio de Janeiro, né, onde teve uma época, um período de chuva, e aí nós vimos que aquela região lá de Petrópolis, Teresópolis, sofreu com um deslizamento ali de terra, onde levou várias casas, levou vidas, enfim, né, foi muito triste. Isso tudo se dá por conta da intervenção humana, né, e aí a principal causa acaba sendo o desmatamento. E aí nós vamos ter processos como a vossoroca, né, que elas surgem a partir do que? De falhas
na terra, tá? E isso pode se dar através de atividades agrárias, como o próprio homem, que acaba formando buracos na terra para tanto para extração de minerais e tudo mais, e isso faz com que quanto maior seja esse buraco, quando a gente chega nesse processo de desagregação completa, que é a vossoroca, ele se torna um fenômeno irreversível. Então, aquele solo ele se torna inapropriado, a gente perde esse solo, tá bom? E aí nós vamos ter o processo de lixiviação também do solo, ou seja, conforme eu tiro a sua vegetação, eu tiro a proteção do solo. E aí, quando vem as chuvas, essa lixiviação é como se ela lavasse o solo. Ela tira os seus principais nutrientes das camadas mais superficiais, levando lá para o fundo os nutrientes. E aí nós vamos ter vegetações que elas precisam desse nutriente. Quanto mais funda, se a raiz daquela vegetação não for funda, ela não consegue se manter, não consegue sobreviver. Então, algo também que acaba impactando aí diretamente esse processo de lixiviação, como se fosse uma lavagem do solo, que se perde todos os nutrientes, tá? Então, o homem, ele causa desmatamento, consequentemente, o homem, ele é responsável pelo que nós chamamos de chuva ácida. E a chuva ácida é o que vai acelerar o que nós chamamos de intemperismo químico, tá? Então, ou seja, o ser humano, ele realiza diversas atividades que são desagregadoras de rochas, né? São desagregadoras não somente de rochas, mas do solo, enfim, né? Como mineração, escavação, se eu sou uma empresa que vou trabalhar na construção de prédios. Então, só o ato de você fazer aquela fundação para uma edificação, você está mudando e transformando toda aquela característica ali daquele entorno, daquele solo, tá? Então, por exemplo, também, se você vai fazer uma trilha, você tá sempre fazendo aquela trilha com um grupo de pessoas, passando por determinado local. Você vai começar a perceber que em determinado momento, aquele local, a vegetação não vai mais crescer. Você não vai ver mais a graminha, né? Por quê? As pessoas vão passando e é agente transformador. Então, infelizmente, o ser humano ele impacta diretamente no meio ambiente e com isso nós temos que tomar aí muito cuidado, tá bom? Então, o processo, só pra gente amarrar e finalizar, o processo de erosão e intemperismo, eles são assim processos casados, tá bom? Então, um desagrega e transporta e o outro faz com que esse processo das rochas destruídas, é o processo, né, das rochas que são destruídas na superfície da terra, tá? Então, eles são casados, esse processo aí de erosão e intemperismo. Pessoal, estarei online com vocês aí no portal, qualquer coisa é só chamar via chat e aí nós tiramos as dúvidas, tá bom? Beijo para vocês!